Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à gravação do nosso primeiro podcasting aqui no nosso canal. Eu sei que os podcastings, eles estão um pouquinho de lado, né? Até mesmo porque eu estava me dedicando exclusivamente à gravação dos vídeos e a um trabalho paralelo que eu tenho. Mas eu prometo para vocês que agora eles vão sair com mais regularidade, provavelmente pelo menos um por semana eu vou gravar. E nesse primeiro podcast eu não poderia deixar de falar da minha cidade, da cidade de São Paulo. Então se você quer conhecer algumas esquisitices, algumas curiosidades dessa grande metrópole, fica por dentro, acompanhe o podcasting até o final que ele tá muito divertido. Acompanhe ele até o final que você vai conhecer as principais esquisitices de São Paulo que muita gente não se dá conta que exista. Meus amigos, o tema para esse primeiro podcast, ele surgiu depois que um amigo meu que mora em Curitiba, ele veio passar uma temporada aqui em São Paulo e depois de um tempo a gente começou a discutir e debater alguns temas de como o paulistano se comportava, que era muito diferente dos costumes que nós temos aqui para a cidade dele, que é Curitiba. E eu comecei a levantar alguns questionamentos que sim, nós fazemos isso, né? Nós praticamos essas coisas, só que isso é devido a esse caos, né? Esse movimento que São Paulo tem, e muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente é meio alheio, né, a tudo que está acontecendo à nossa volta. Isso com certeza é graças, né, à agilidade, né? Em São Paulo a gente não pode perder tempo. Então por isso que a gente está sempre correndo, né? Todo mundo corre o tempo todo, nas escadas rolantes, se acotovelando, estranho, sem pedir licença, sem pedir desculpa. Claro, quando a pessoa não tem educação, né? Porque todo mundo que eu esbarro na escada rolante peça desculpa. Mas isso é uma particularidade muito grande de São Paulo, né? A pressa da cidade, ela nos obriga a sair correndo em todo lugar. E se você prestar atenção, mesmo quando a gente não tá atrasado, quando a gente tá andando em São Paulo, a gente tá na correria, a gente tá sempre correndo, cara. E ele falou isso pra mim, depois que ele comentou isso comigo, eu falei, cara, não é que é verdade? O paulistano, ele tá sempre correndo e muitas vezes sem necessidade, né? Outra coisa que chamou muita atenção também é o tamanho exagerado de praticamente tudo, né? Os prédios, as avenidas, as pontes, os centros comerciais, tudo é exagerado, né? Tudo é preparado para você enxergar de longe. Então, se perder em São Paulo, apesar de ser muito grande, também é muito difícil, né? Por exemplo, você tá ali na Paulista, aí você quer chegar no MASP, tá lá no começo da Paulista. Você fala, o MASP é aquele prédio gigante ali, ó. Aí, tipo, a pessoa olha e já consegue se identificar, já consegue se achar, entendeu? É uma coisa, assim, que é um diferencial em São Paulo. Claro que, tipo, grandes metrópoles por aí, né, também tem os seus prédios, seus pontos turísticos e tudo mais. Outra coisa que ele comentou comigo foi que em São Paulo quase ninguém usa chinelo para fazer um encontro social, sabe? Mesmo em dias de calor, tá todo mundo de tênis ou todo mundo com algum calçado e é difícil você encontrar alguém de chinelo andando pra fazer um rolê, assim, né? A gente usa chinelo mais pra ficar em casa, né? Já na cidade dele, ele fala que, tipo, o chinelo, você usa o chinelo pra ir no barzinho, pra encontrar uma galera na praça, enfim. Você usa o chinelo pra fazer muita coisa, só que aqui em São Paulo as coisas não funcionam mais ou menos assim, né? Outra coisa que ele chamou muita atenção também foi que todo mundo aqui em São Paulo se cumprimenta com um beijinho. Não importa, tipo, quantas pessoas tenham, né? Tipo, a gente vem cumprimentar um por um, né? E todo mundo se cumprimenta desse jeito. Só que eu já não acho isso tão estranho, porque quem já foi pro Rio de Janeiro, né? As pessoas lá se cumprimentam com 2 beijos. Então você imagina você encontrar, tipo, 5, 10 pessoas num lugar, né? E você tem que dar 2 beijos em cada uma. Então isso em São Paulo eu até acho compreensível. Outra coisa que tem muito em São Paulo e é uma coisa que eu acho muito chato são aquelas filas intermináveis em qualquer ambiente. A gente não sabe quem nasceu primeiro em São Paulo, se foi o paulistano ou a fila. Porque pra tudo o paulistano faz fila. Pra comprar pão na padaria, pra recarregar bilhete único, enfim, tudo tem fila. E geralmente as filas são gigantes, entendeu? Tudo bem que quem mora aqui tá até acostumado com essa rotina, porque devido à quantidade gigante de pessoas, né, uma quantidade imensa de pessoas, nós precisamos da fila para dar uma organizada ali, senão virava aquele caos, aquela bagunça, né? Então a fila até que é compreensiva, apesar de ser muito chato de ter que enfrentar uma fila para fazer qualquer coisa em São Paulo. Outra coisa em São Paulo que quem vem de fora acha muito estranho é que tudo, absolutamente tudo, é muito longe.
Dependendo da localidade que você mora, dependendo do lugar que você vai, você tem que pegar ônibus, trem, metrô, Uber, balsa, enfim. É muita coisa para chegar aos seus encontros, entendeu? Tudo fica longe. Você tem que fazer um planejamento correto para você trabalhar, estudar, ir na balada e ver os amigos, porque dependendo de onde você combinar, com certeza pelo menos um ônibus e um metrô você vai ter que pegar. Aqui em São Paulo também a gente tem o costume de chamar todo mundo e todas as coisas pela primeira sílaba do nome. Então todos os seus amigos eles se transformam em Pá, Ju, Fê, Ri, Ti. Para você ter uma noção nas coisas que tem aqui, tem até mesmo os lugares, alguns pontos turísticos em São Paulo, nós chamamos com abreviação. E isso é tão forte em São Paulo que o McDonald's aqui em São Paulo se transformou em Mac. Só para vocês terem uma noção de como a gíria é forte aqui. E isso ele achou muito estranho também, porque na cidade dele, em Curitiba, o nome é dito por extenso, entendeu? E ele falou pra gente, ele tava conversando comigo, que a gente é tão apressado para fazer as coisas e para falar as coisas que a gente abrevia tudo, até mesmo o nome das pessoas. Outra coisa que tem aqui em São Paulo é a amplitude térmica, ela é muito forte, a gente é capaz de enfrentar até mesmo 3 estações em um único dia. De manhã tá frio, à tarde tá calor, no final da tarde cai aquela puta tempestade, chuva, frio de noite, então quem mora em São Paulo tá sempre preparado para enfrentar qualquer coisa. É difícil você ver um paulistano na rua que não tem um guarda-chuva, não tenha tipo uma capa de chuva, uma blusa de frio, alguma coisa para se proteger e encarar essas mudanças de tempo drásticas que acontecem aqui. Eu descobri que aqui em São Paulo também, nós somos a única cidade no Brasil inteiro onde a nossa pipoca doce ela é feita de groselha. Não tem caramelo, não tem chocolate, não tem nada. A nossa pipoca ela é vermelha e feita de groselha. E eu não sabia disso. Pra mim, a pipoca doce era uma coisa feita de groselha mesmo, entendeu? Só que ele comentou pra mim que em Curitiba a pipoca doce é de chocolate e eu descobri que no Rio de Janeiro pipoca doce ela é feita de caramelo. Pra você ver como esse país tem muita diferença, né? Outra coisa que ele estranhou muito aqui em São Paulo é que o paulistano em si, ele costuma trocar muito o nome das coisas. Então aqui na cidade de São Paulo, a nossa padaria vira padoca, a cerveja se transforma em breja, sanduíche é lanche, biscoito é bolacha, isso a gente nem se discute mais, né? E pra ele ficar por dentro, assim, dessas coisas, ele teve que se acostumar, né? Eu tava conversando com ele hoje de manhã na gravação, pra fazer a gravação desse podcast, e ele falou que tava conversando com a família dele lá e ele falou que ia na padoca. E a família dele tava se perguntando onde que ficava a padoca, né? Até que ele explicou que aqui em São Paulo todo mundo chama padaria de padoca. Mas é um costume que o paulistano tem já de fazer essas trocas de nome. Outra coisa que ele estranhou demais também é uma espécie de pedágio para convivência, porque aqui em São Paulo, quando você quer ver um amigo, quer trocar uma ideia com alguém, você precisa ir até um café, tomar uma cerveja, ir no shopping, tudo tem que ter uma taxa para você pagar, né? Até mesmo porque em São Paulo não existe essa coisa de marcar encontro numa praça ou em praia, na capital nós não temos praia, né? Então tudo é combinado tipo em um bar, em um restaurante, um café. Então quando você quer conversar ou ver alguém, com certeza você vai ter que desembolsar alguma coisa para trocar essa ideia. E é uma coisa muito chata, né? Porque a gente poderia se encontrar na rua, mas infelizmente não teria a mesma graça. Uma coisa que ele ficou muito surpreso aqui em São Paulo foi que ele foi pegar um ônibus e uma senhora se ofereceu para segurar a mochila dele, né? E ele não sabia o que fazer porque não é costume nas outras cidades, né? Você não tá no transporte público e alguém se oferecer para segurar sua mochila enquanto você tá de pé. Mas, isso aqui em São Paulo, se você é de fora, pode ficar tranquilo, pode confiar que é muito tranquilo isso aqui dentro. Pode ficar de boa que é só solidariedade, não é golpe não. Uma coisa muito legal aqui em São Paulo é que as nossas padarias elas vendem absolutamente de tudo. Desde vinho, almoço, revista, jornal e por incrível que pareça, de vez em quando até mesmo pão vende aqui nas padarias. Então, você pode ir na padaria e comprar tudo de uma vez sem precisar ir em outro lugar. Bom, pessoal, eu sei que São Paulo ela tem muita esquisitice, tem muita coisa que nós paulistanos precisamos cobrar do nosso poder público, né? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar em São Paulo, mas essa cidade aqui, quem conhece ela, quem vive nela, gosta muito dela, quem vem visitar também se surpreende muito com a solidariedade que existe em São Paulo, com as coisas que tem em São Paulo.
Então, apesar das melhoras que precisam acontecer aqui dentro ainda, é uma grande cidade, é uma cidade muito boa de se viver. A facilidade de se viver em São Paulo, apesar do custo de vida muito elevado, vale muito a pena. E nesse podcast eu quis reunir aqui algumas particularidades, algumas coisas que nós paulistanos fazemos, né? E muitas vezes a gente nem se atenta o quanto que a gente está disponível a todas essas coisas bizarras que acontecem em São Paulo, mas faz parte das nossas vidas já. Bom, pessoal, esse foi o tema do nosso primeiro podcast. Tem muita coisa ainda para falar de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas isso é tema para outros podcasts. Para você que me acompanhou até o final desse, eu quero te agradecer muito. Quero pedir para você que está ouvindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações e deixa embaixo aqui nos comentários desse podcast o que você acha dessas esquisitices. Geralmente quem vem de fora, né, o turista, ele tem muita perplexidade, né, com tudo que se vê aqui em São Paulo, mas a cidade ela é muito rica culturalmente, ela é muito rica em diversidade e eu tenho certeza que quem vem conhecer, quem vem visitar São Paulo não se arrepende e geralmente, na grande maioria, sai com uma boa impressão da cidade. A gente se encontra no próximo podcast, pessoal, com um tema que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Até mais!